Você já se perguntou como tudo começou? A grande promessa de Deus ao seu povo. Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais marcantes da Bíblia, a aliança de Deus com Abrão. Depois de muitos acontecimentos, Deus aparece a Abrão em uma visão com uma mensagem poderosa. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Sua recompensa será grandiosa. Mas mesmo diante dessa promessa, Abrão tinha uma dúvida profunda. Abrão responde com sinceridade: Senhor, o que me darás se continuo sem filhos? Naquela época, não ter um herdeiro era algo extremamente doloroso. Abrão já era idoso, e tudo indicava que seu servo seria o herdeiro, mas Deus tinha outros planos. Deus leva Abrão para fora da tenda e diz: olhe para o céu, conte as estrelas se puder, assim será a sua descendência. Mesmo sem provas, mesmo contra toda lógica, Abrão creu. E a Bíblia diz algo impressionante. Isso lhe foi creditado como justiça. Como saberei que possuirei essa terra? Então Deus faz algo incomum. Ele pede que Abrão prepare um ritual com animais. Abrão os corta e os organiza, um ato simbólico de aliança naquela época. Ao cair da noite, Abrão entra em um sono profundo e uma escuridão intensa toma conta do ambiente. Então Deus revela algo surpreendente. Seus descendentes seriam estrangeiros, escravizados por 400 anos. Mas depois seriam libertos com grandes riquezas. E mais, eles retornariam à terra prometida no tempo certo. Então, algo extraordinário acontece. Uma tocha em chamas e um fogareiro passam entre os pedaços dos animais. Era o próprio Deus selando a aliança. Naquele momento ele declara: aos seus descendentes darei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Essa história nos mostra algo poderoso. A fé não depende de evidências, mas de confiança. Abrão creu antes de ver, e isso mudou tudo. E você tem confiado nas promessas, mesmo quando tudo parece impossível? A história de Agar e Ismael. Quando tentamos apressar as promessas de Deus, e se a ansiedade te levasse a tomar uma decisão que mudasse tudo? Hoje vamos conhecer uma história real sobre pressa, dor e o cuidado de Deus. Abrão e Sarai já tinham uma promessa. Deus lhes daria um filho. Mas o tempo passava e nada acontecia. Sarai, cansada de esperar, decide agir por conta própria. Ela diz a Abrão: já que não posso ter filhos, possua minha serva, Agar. Talvez eu forme uma família por meio dela. Abrão concorda. Agar engravida, mas o que parecia solução rapidamente se transforma em conflito. Ao perceber que estava grávida, Agar começa a desprezar Sarai. A tensão cresce até se tornar insuportável. Sarai, ferida e irritada, culpa Abrão. E Abrão permite que ela faça o que quiser com Agar. Sarai então passa a maltratá-la, e Agar foge para o deserto, sozinha, grávida, sem direção. Mas é no deserto que algo extraordinário acontece. O anjo do Senhor encontra Agar perto de uma fonte e faz duas perguntas simples, mas profundas. De onde você vem? Para onde vai? Agar responde com dor: estou fugindo. Então Deus dá uma instrução difícil: volte e sujeite-se. Mas ele não para aí. Deus faz uma promessa: multiplicarei seus descendentes de tal forma que não poderão ser contados. E anuncia o nascimento do filho. Você dará à luz um menino e o chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ismael significa Deus ouve. Mesmo em meio à dor, Deus estava ouvindo. Tocada por esse encontro, Agar declara algo poderoso: tu és o Deus que me vê. No momento em que ela se sentia invisível, Deus a viu. E aquele lugar passou a ser lembrado como o poço do Deus que vive e vê. Essa história nos lembra de algo profundo. Mesmo quando erramos, mesmo quando tentamos acelerar as coisas, Deus continua nos vendo. E Ele continua nos ouvindo.
Se esse vídeo falou com você, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo episódio.